Bom dia, meus amigos. São 5 horas da manhã. Acho que hoje é dia 15 de junho de 2023. Eu acordo sempre muito cedo para fazer meus afazeres, tomar meus remédios, enfim. E estou até um pouco gripado, por isso que a minha voz está um tanto quanto fanhosa. E aqui, preparando o café, arrumando a cozinha, assistindo um pouco de televisão. Por sinal, a TV Globo, no horário das 4h30, 5 horas da manhã. E passaram algumas matérias muito desagradáveis a respeito da corrupção, a respeito de abonos para a Câmara do Rio de Janeiro, e com muita discrição, com muito cuidado, com muita cautela, a televisão solta as matérias não com a mesma ênfase que soltava a respeito do ex-presidente da República. E quem quer entender melhor tem que procurar realmente nos canais de YouTube das pessoas sérias como Alexandre Garcia, dentre outros nomes do jornalismo brasileiro, que nos apontam questões muito interessantes, ou então assistir alguns pedaços que dão uma canseira danada das acusações que os deputados e os senadores fazem durante assembleias que eles têm nos horários e nos dias do Congresso, e lá eles falam muita coisa, porque eles podem falar. E isso realmente nos deixa muito tristes, porque como eu gostaria que o nosso país tivesse mais amor, mais compaixão, tivesse mais honestidade, mais sinceridade de propósitos, menos interesses escusos. Mas, enfim, a gente tem o governo que merece, atravessamos um karma de vidas passadas, um karma coletivo do país e até mesmo do planeta Terra. Mas eu vou abordar um assunto aqui muito delicado e eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer sem defender o que aconteceu na época de 1964. Muitas pessoas dizem que houve um golpe militar. Eu era muito criança, eu me lembro de algumas coisas, meu pai e meu tio eram do sindicato em Santo André, eu lembro de fogos, bombas, essas coisas assim. Já na minha adolescência, já era década de 70, onde houveram outras publicações políticas, enfim, determinações do AI-5, etc. e tal. Sinceramente, eu morava em São Paulo, era muito jovem, comecei a trabalhar muito cedo e eu saía para passear com os amigos e eu nunca tive problema nenhum em São Paulo, frequentando bares, boates. Às vezes os guardas paravam a gente na rua de madrugada, fazia revista, a gente ficava com os braços abertos, as pernas abertas para olhar se a gente tinha alguma arma ou alguma coisa que poderia nos incriminar. E eu, quando isso acontecia, muito tranquilamente, deixava que os guardas me revistassem, sempre com muita educação, mas eu nunca me inteirei sobre o assunto político, porque nunca foi um assunto que me interessasse. Talvez, quem sabe, porque em alguma vida anterior eu já tenha feito muita coisa ruim no meio da política, ou no meio da religião, ou no meio do poder. Por isso que talvez as coisas às vezes me incomodem tanto. Mas o que eu vou dizer para vocês é muito sério e é preciso que se reflita. Eu tenho amigos que perderam irmãos, foram mortos, foram torturados. Aqui em Uberaba mesmo perdeu-se pessoas, eu não vou citar nomes, para não machucar mais ainda as pessoas, que foram realmente... Houve uma coisa horrorosa naquela ocasião, e eu não aprovo isso em hipótese alguma. Aliás, eu nunca aprovei a violência em hipótese alguma. Mas quando houve o que chamam de golpe, e que nós chamamos de uma defesa militar, para evitar que alguns países adentrassem no Brasil, que é o que dizem alguns jornais a respeito da Rússia, a respeito de outros países que queriam dominar
o nosso país, eu realmente não entendo muito desse assunto e nem quero, na verdade, me aprofundar numa coisa que eu não tenho profundidade para dizer. Mas tem uma coisa muito interessante que eu queria dividir com vocês. Perguntado ao nosso irmão Chico Xavier a respeito dos governos militares, quando havia chegado a época da emancipação para nos tornarmos democracia, o Chico Xavier, entre amigos, ele fez um comentário muito discreto, muito honesto, era a opinião dele a respeito do que estava acontecendo, e ele dizia mais ou menos assim: me preocupa muito nosso país, neste momento, acho que na década de 80, provavelmente, não é? Época do Ulisses Guimarães, quando a gente lutou pelas diretas já, pela democracia no nosso país. E, diante daqueles acontecimentos, o Chico fez um comentário dizendo o seguinte: olha, eu não vejo com bons olhos que neste momento, agora, nós conseguíssemos nos tornar um país governado de maneira totalmente democrática, segundo as leis de outros países. Por quê? Porque eu percebo, eu sinto que nós não estamos preparados para lidarmos com a liberdade e com a democracia neste momento. Eu temo muito e me preocupo muito que quando nós nos tornarmos democracia, quando o governo deixar de ser militar, com todos os males que aconteceram, a época da Revolução de 64, vamos chamar assim, com todos os desmandos, o governo tem se comportado, os presidentes que passaram, na sua maioria, têm se comportado de maneira bastante coerente. E o nosso país deu uma equilibrada muito boa. Eu penso, que deveríamos esperar mais um pouco para que nós, brasileiros, pudéssemos nos amadurecer mais, pudéssemos nos tornar mais conscientes, mais equilibrados nas emoções, no sentimento, nos valores. Não vejo bom esse momento por conta, sou a favor da democracia, sim, mas me parece que nós vamos ter grandes problemas por ordens de corrupção, de desmando, por uma inversão de valores. Bom, pegando essa fala do nosso irmão, eu fico aqui a pensar. Na década de 70 e 80, eu era jovem e sempre trabalhei muito. Eu não pude estudar, meus pais foram embora de São Paulo, eu tinha 17 anos, e eu, naquela época, trabalhava até 10 horas da noite para fazer hora extra, para bancar o aluguel do meu apartamento. Nunca me faltou emprego naquela época. Eu nunca fui bom de testes, nem nunca fui bom de provas, porque eu não tinha cultura para poder passar numa prova que exigia conhecimento escolar, acadêmico, mas sempre consegui empregos que nunca me deixaram passar fome. E foi uma época tão gostosa para mim, no meu caso e dos meus amigos também, porque todos nós tínhamos emprego. Era sair de um emprego hoje, amanhã já estava empregado em outro lugar. E isso durou muito tempo. De fato, eu não consigo ver, pelo menos na minha adolescência, para a fase adulta minha. Devia ter corrupção? Com certeza sim. Mas eu via que o país dava passos muito importantes para se organizar. E, infelizmente, não sou contra a democracia, absolutamente. Mas criou-se uma imagem de que houve um massacre em massa de mortes, e de fato aconteceu, mas também aconteceu coisas horríveis do lado de quem estava sendo, por exemplo, os subversivos. Soltaram bombas, tem pessoas da política hoje
que tudo indica que fizeram assaltos, que cometeram crimes, que morreram pessoas. Isso tudo está nos jornais e é só a gente procurar nos arquivos que a gente vai encontrar. Então havia os rebeldes, os reacionários, os que não concordavam com a decisão que estava sendo tomada naquela ocasião, o pessoal intelectuais da PUC, das universidades, etc. e tal. E aí houve a deportação para outros países, depois eles voltaram, e com anistia, etc. e tal. Queria dizer para nós, com muita sinceridade, eu amo tanto o Brasil, eu devo tanto a este país, eu devo muito à minha dor, à minha saúde, que não é das melhores, eu tenho que tomar muitos remédios por dia. Graças a Deus eu trabalho numa casa espírita onde ocupa um pouco da minha mente quando eu não estou passando mal, e eu estou sempre trabalhando com as limitações que hoje eu tenho, decorrente de alguns problemas de saúde crônicos que me acompanharão até o final da minha existência. Mas eu sou muito grato ao Brasil, eu sou muito grato a São Paulo, eu amo muito São Paulo. Eu sou muito grato a Uberaba, que apesar de eu ter passado momentos muito difíceis, sobretudo no movimento espírita, eu fui acolhido por muita gente importante, pelo Chico, por outros médiuns daqui de Uberaba, do Triângulo Mineiro, pela Eugorina Cunha de Sacramento, sobrinha de Eurípides Barçanufo. Fui amparado por muita gente e, me perdoa que talvez eu vou espirrar, e teve sim pedradas, teve sim fofoca, teve sim maledicência, teve sim tentar destruir a minha imagem, não porque eu tivesse feito nada errado, mas porque eu atravessava um momento de saúde muito grave, e isso, quando eu conversava com Chico Xavier, sempre, às vezes na mesa, ou às vezes na casa dele, mas ele nunca foi amigo meu íntimo, como ele era dos amigos que frequentavam de fato a casa dele. Mas estive com ele várias vezes. Ele me mandou bilhetes do Dr. Bezerra de Menezes, me acalmando. Quando eu tive alergia há 25 anos atrás, ele me mandou um recado dos espíritos. Ele me mandou um recado importante sobre a minha saúde e o meu futuro. Ele me disse a respeito do que eu ia sofrer com os espíritas, que nós espíritas não precisávamos de inimigos, porque nós nos bastávamos a nós mesmos. Então ele sempre me acolheu, sempre me amparou, nunca me julgou, e ele sempre muito bondoso, sempre muito carinhoso e sempre muito acolhedor. Eu nunca vi nada em Chico Xavier que pudesse contradizer o trabalho que ele realizou da caridade, dos livros psicográficos e das provas mediúnicas que ele forneceu para todos os órgãos que tentaram testá-lo a nível de eletroencefalograma, a nível de medição de aura, a nível de medição de aparelhos da NASA. Essa parte, realmente, as pessoas ficaram muito impressionadas. Mas na parte da caridade, que é a maior de todas, o Chico tinha uma simplicidade de coração, um respeito pelos governos muito grande. Ele dizia para nós que nós éramos muito indisciplinados, nós brasileiros, que nós exigíamos muitos direitos, mas que nós não cumpríamos com os nossos deveres, que nós ainda poderíamos sofrer muito a respeito das nossas decisões futuras. Certa vez eu estava lá e um amigo do Chico, conhecido meu, não amigo, mas conhecido meu, Salvador Gentili, Chico virou para o Salvador e disse assim, Salvador Gentili morava em Araras, interior de São Paulo. Aí o Chico era na década de 80. Chico disse assim, Salvador, eu estou muito preocupado com o povo do Rio de Janeiro. Por quê, Chico? Porque a comunidade das cidades grandes, como o Rio de Janeiro, a diferença social é muito grande.
E quando isso acontece, nós somos responsáveis por tudo que virá nas próximas décadas. Então eu penso, Salvador, que não só o Rio, como outras cidades grandes do nosso país, além de nós termos o karma individual, nós estamos contraindo um karma coletivo das nossas capitais. Não pode haver essa diferença tão grande. Os milionários com carro blindados, as moleques pedindo um dinheiro, todo mundo trancado nos carros, e não é problema meu, é problema do governo. E assim houve uma separação de classe muito grande, e olha como é que nós estamos hoje em todo o país, com a diferença social, com os crimes acontecendo. Mais uma vez o Chico tinha razão, ele estava vendo 30, 40 anos para frente. Ontem, vendo uma matéria na internet, acho que foi da Globo também, não tenho certeza, embora eu não esteja assistindo muito a Globo News. Mas teve uma matéria que passou essa semana sobre a Cracolândia, antes e depois. Como que era a Santa Ifigênia, a Rua Duque de Caxias, a Rua dos Gusmões, a Rua Aurora, aonde era a Boca do Lixo, por sinal, aonde eu morei quando eu saí de casa, meus pais foram embora. Eu não tinha 17 anos. E, claro, sempre foi uma zona de meretrício, mas eu morava exatamente naquele lugar, naquele foco. E trabalhava na Vila Maria. Pegava ônibus de manhã e voltava à noite. Eu nunca tive nenhum problema com as prostitutas, com os travestis, com os pais de família, porque no nosso prédio morava família, moravam homossexuais, moravam travestis, mulheres de programa. Inclusive, eu tive amizade com muitas delas que vinham tomar café no meu apartamento, e era um carinho tão grande, um amor tão grande com essas pessoas. Quantas vezes eu ajudei a matar a fome de algumas, quantas vezes choraram no meu apartamento por uma decepção, quantas vezes eu fui ajudado por alguém que me deu amparo e acolhimento. E eu pude perceber que essas pessoas eram muito humanas. Tinha lá os seus problemas, tinha lá suas lutas, às vezes abandonadas das famílias do interior de São Paulo ou de outras cidades, e vinham ganhar dinheiro da maneira mais difícil que existe na profissão mais antiga do mundo. Bom, com tudo isso, eu quero dizer o seguinte: não é onde você mora que é ruim, é o que está dentro de você. Agora, assustei-me muito ao ver São Paulo, antes e depois, dá-me a impressão daqueles filmes de zumbi, aqueles filmes de terror dos mais horrorosos, na região onde eu morei, que é a Boca do Lixo, Cracolândia, etc. e tal, antiga rodoviária, é algo que eu só vi até hoje em filme de terror. E isso é muito triste. Os moradores de lá não podem sair na rua, não podem fazer mais nada. E o crack, a cocaína chegou de maneira assustadora. Um amigo nosso espírita, certa vez, numa palestra, nos disse assim, há muitos anos atrás, há uns 20 e poucos anos: todo mundo está aguardando a besta do Apocalipse chegar na Terra, através de um político, de uma pessoa, de um demônio, e ela já chegou e ninguém percebeu. E já entrou em todos os lares e ninguém percebeu. Uma das bestas do Apocalipse chama-se a droga, a cocaína, a heroína, o crack e outras drogas mais. Não há um lar que não tenha um tipo de sofrimento ligado a esse tipo de problema. Interessante, né? Pensarmos a esse respeito. Como é que poderia o nosso amigo palestrante ter falado algo há 20 e poucos, 25 anos atrás, mais ou menos, de algo que eu não imaginava que viraria a Rua Santa Ifigênia em São Paulo. Algo incontrolável. Algo que realmente eu oro muito para o nosso governador, Tarcísio de Freitas, até que me prove o contrário. Estou tendo muito carinho por este homem. Eu acho ele muito honesto de princípios. Mas não o conheço. Aliás, eu não conheço os políticos e nem sei se eu tenho vontade de conhecê-los, porque eu estou tão decepcionado com tudo que eu estou vendo, e nós precisamos abrir os nossos olhos, porque a humanidade, a caminhar como está, nós vamos passar por um grande colapso.
de guerras, de tsunamis, de El Ninho, Laninha, furacões, vendavais, porque nós nos perdemos com a nossa liberdade. Em nome dos direitos humanos, nós tomamos um caminho da promiscuidade e contraímos AIDS e fizemos bacanais e fizemos coisas horrorosas que nos levaram à morte de muitos amigos pela AIDS e por outras doenças. Não é só a AIDS que mata. É interessante refletirmos sobre esse aspecto, porque Deus sempre está mandando para nós recursos para nos ajudar na ciência para melhorar a nossa saúde. E nós não estamos aproveitando essa liberdade que nós estamos tendo. Eu vi uma fala de um político essa semana, perdão, de um jornalista, perdão, de um ator, Carlos Vereza. Ele estava revoltado. Eu não vi a parada gay de São Paulo no último domingo. Mas, segundo Vereza fala, ele acha completamente inaceitável que crianças com 5, 6 anos de idade sejam levados para a rua trans e vestidas de outra forma e incentivando a sexualidade. Provavelmente, o homossexual, ele no fundo, ele sabe que no futuro ele vai ter alguma tendência, mas aos 5, 6, 7, 8 anos de idade, a gente não sabe direito, a gente está em construção da nossa mente. E a gente passa por uma dor muito grande nesse momento. E aí, segundo ele, eu não vi, nem quero ver a parada gay, não tenho nada contra, acho que vale a pena lutar por direitos, sim, mas por deveres também. Dever é uma coisa muito importante. Eu não vejo razão, eu sou a favor do Clodovil. Clodovil, quando vivo, quando encarnado, ele disse: não me sinto mulher, não sou mulher, eu sou homem, sou homossexual, e eu não vejo razão para 2 homens barbudos se beijarem no Congresso. Eu vi a época da Marta Suplicy, que estava defendendo os direitos dos homens, o direito dos homossexuais do casamento. Casamento, segundo o Clodovil, era um casamento, era uma coisa para homem e mulher, embora eu entenda que a lei, dando direito ao casamento para as pessoas do mesmo sexo, dá direito, não pelo lado religioso, porque eu acho que não é por aí, mas dá direito à herança, dá direito à pensão. Eu acho isso muito justo e muito válido. O que o Clodovil dizia é que eu não vejo para que tanta apelação, tanta agressão contra a sociedade para mostrar algo que eu nunca precisei mostrar. Então, é preciso que a gente se coloque no lugar dos outros. A sua vida te pertence. Você faz dela o que você bem entender. Ninguém tem o direito de se intrometer na sua vida. Mas também você não tem o direito de agredir as pessoas de maneira como se você estivesse se defendendo de uma agressão que você não recebeu. Existe a homofobia? Existe. Existem os crimes homofóbicos? Existe. Existem umas coisas que eu não aprovo. Eu não aprovo o crime em hipótese alguma. Eu não aprovo a morte, o assassinato, seja de gay, de prostituta, de homem, de mulher. Eu não aprovo a violência. Claro que eu não aprovo. Eu sou muito contrário a tudo isso. Quando eu cheguei a Uberaba, eu montei uma loja e eu arrumei umas clientes em uma casa uma boate de encontros, que eu vendia roupas de São Paulo, e o dinheiro não estava dando para bancar as despesas. E uma amiga minha me levou numa dessas chácaras que as mulheres vivem, e eu conheci as prostitutas de Uberaba na época, nas chácaras mais famosas da cidade. E eu fiz amizade com muitas delas. E elas eram de uma educação, de uma simpatia conosco, sem invadir o espaço da gente e nem a gente invadindo o espaço delas. Mas teve uma que me marcou muito. Era um travesti chamado Sharon. Parece que ela veio a falecer. Não sei se foi de AIDS na época, não lembro mais. Isso tem mais de 35 anos. E um dia a Sharon me ligou para mim, para minha sócia, que era uma mulher casada. Falou: olha, meu aniversário é hoje, estou na boate, e se você e a sua amiga, a Marlene, não vierem, eu não canto meus parabéns. Falei: mas Sharon, eu não tenho tempo para ir à noite nesse lugar, eu tenho trabalho no centro espírita. Não, eu amo muito vocês e eu quero vocês. Só que ela era de uma classe, de uma educação, de um carinho que era impressionante. E nós fomos. Falei: Marlene, vamos, não é justo a gente pregar uma coisa e agir de outra forma, porque ela é travesti.
ela conta com a nossa presença. E lá fomos lá cantar parabéns para ela, antes de abrir a casa para a vida noturna, que aí não é problema nosso, é uma outra história. E ela chorou de felicidade, nos abraçou, nos beijou, falou: olha, não seria a mesma coisa se você não tivesse vindo ao meu aniversário. Então é preciso ter classe, é preciso não descer do salto, é preciso ter educação, é preciso ter respeito pelo outro. Tanto de um lado quanto do outro, nós precisamos nos respeitar. Está aí meu recado de hoje. Se eu não agradei a algumas pessoas, eu peço perdão. Espero que vocês entendam a minha colocação. Não sou contra a democracia, acho que é o único meio de governar um país de maneira igualitária, de maneira justa, mas penso que nós não sabíamos comer doce e criança, quando não sabe comer, se lambuza. Foi o caso dos nossos políticos e do próprio povo brasileiro, que por sua vez também tem seu lado de corrupção ou de corrupto. Bom dia a todos, um bom final de semana e domingo a gente tenta gravar mais uma matéria. Tchau, tchau, obrigado e desculpa a gripe. Mas é só uma gripe, não é nada mais do que isso, se Deus quiser, eu vou superar. Tchau, tchau, gente, muito obrigado.